Bom, que alegria, estamos aqui de volta no Pod Freud 3 e hoje com a presença aqui do André, que vai falar um pouquinho sobre o Theta Healing. Ele é terapeuta Theta Healing, vai falar sobre campos acásticos também, não fala? Registros acásticos. Registros acásticos, cara, vai ser um bate-papo assim sensacional. E eu vou começar um pouquinho diferente hoje, eu quero começar falando de uma frase aqui, né? Falando uma frase para vocês aqui, ó. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Essa frase foi atribuída por Albert Einstein. Não sei se foi ele que disse isso, né? Porque hoje tem muita coisa na internet, mas independente de quem falou, para mim faz muito sentido essa frase, principalmente do que nós vamos falar hoje aqui, né? Que são coisas que a gente chama, né, André? Fora da caixinha, né? Fora da casa, né? Você pega lá o próprio Platão falava, né, do mundo das ideias, né? Que tudo era feito no mundo das ideias, né? E depois veio lá o Aristóteles, que falou que era um discípulo de Platão, mas depois que Platão morreu, ele não seguiu muito o caminho e ficou mais naquela coisa do que eu vejo é real. E eu acho que isso é um achismo, tá? Eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas eu acho que isso meio que, como que eu posso dizer, moldou a forma de pensar na Terra, que é 5 sentidos. Aquilo que eu estou vendo é o que existe. Fora isso, é ocultismo, né? E o ocultismo é uma coisa interessante, né, André? Porque o que é oculto? É aquilo que eu não sei, mas depois que eu sei, não é mal oculto, né? Que não está revelado, né? O que não está revelado. Mas nós vamos falar sobre isso. Eu sou Anderson Vieira, sou um buscador, né? Tô buscando, nunca acho, mas tô buscando. E meu amigo aqui, Paulo Vieira, psicanalista. E hoje, né, uma linha terapêutica diferente, uma linha muito top, né, cara? bacana. Eu acho que a gente vai ter bastante conteúdo. Fica aí que vocês vão se surpreender ainda hoje. Bom, não posso deixar de falar do patrocinador Smart Shop, uma loja de vendas de iPhones novos e seminovos. A Smart Shop aceita seu iPhone na troca, ela sempre tem um bom negócio, fica lá na Galeria Shopping de Salto. Quer trocar seu iPhone? É lá na Smart Shop. Os iPhones seminovos elas têm 7 meses de garantia. E também do Elevate, né? O Elevate é uma plataforma, é um direcionamento de vida, é um curso formado e moldado pelo Dr. Henrique Noronha, onde eu faço parte da linha terapêutica. Ele abrange várias modalidades da vida, depois vou até te apresentar. Tanto a parte mental, a parte física, a parte financeira, relacionamentos. E você pode encontrar informações sobre o Elevate, pode procurar lá na página www.drhenriquenoronha.com.br. Vocês vão se surpreender. E qualquer coisa também pode procurar na minha página, né? www.paulovieirahipnoterapiaclinica.com.br. E eu sou Anderson Vieira, mas não sou parente, tá? Pelo menos que nós sabemos, não. Pelo menos não sabemos. Bom, deixa eu falar um pouquinho do currículo do nosso amigo André. Aliás, André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Valeu pelo convite. Ele aceitou o convite, assim, de ontem à noite. Ontem à noite. Ontem à tarde, se ela não lembra. Uma pessoa que veio aqui teve um problema, vai vir na próxima. E, cara, assim, muita gratidão por ter aceitado o convite de uma hora, assim. Eu te agradeço. E fala num assunto que é muito legal, tá? Seja bem-vindo. Valeu. Antes de você começar a falar, André, eu quero falar um pouquinho do currículo do André. Isso, aqui, ó. Fala dele. Hoje o André tem 46 anos, André. Isso. Ele fez um curso básico, começou em 2018 com os cursos, né, do Theta Healing, que foi o curso básico, né? Ele vai falar sobre o Theta Healing depois. Depois vieram mais 3 cursos do Theta no decorrer dos anos, né? Que é o DNA avançado, Digging que fala? Digging, isso. Digging, você e o Criador. E fez também cursos de mesa radiônica, reiki e os registros acásticos, que é praticamente a base da nossa conversa hoje. Isso. E até colocou um detalhe aqui, viu, Paulinho? Que os registros acásticos não é terapia, né? Que a gente chama isso? Não. Não deixa de ser uma, né, cara? É uma terapia também. Faz sentido. É uma terapia que tá dando mais retorno e possibilidade de ajudar as pessoas, né? Isso. Uhum. Cara, realmente, eu fiz, viu, cara? Fiz o registro acástico. O negócio assim
emocionante. O buscador, né? Mas não estamos aqui para falar de mim, não estamos aqui para falar do isso. André. E atualmente está fazendo o curso de radiestesia terapêutica. Uhum. Depois você fala um pouquinho também. Olha só, em 6 anos que ele está oferecendo as terapias dele, ele já realizou mais de 350 atendimentos presenciais e online, ajudando pessoas, inclusive fora do Brasil, né? Suíça também, tem pessoas na Suíça que se ajudam, na Europa. Cara. Puta, é muito legal isso, É um negócio interessante, atender um português de Portugal. Um português de Portugal. Na Suíça. Na Suíça. Na Suíça? Na Suíça. Eu tenho visto muito brasileiros no exterior necessitando de terapia, né? Eu acho que Sim. a pressão social acaba influenciando. E, queira ou não queira, a saudade da terra, né? Cara, eu tenho 50 anos. Uhum. Mas assim, eu penso que uns 15 anos mais ou menos para trás, mais ou menos 15 anos para trás, que eu começo a ver muita coisa de parte holística, o despertar da consciência. Tá se falando mais sobre isso. Eu não sei se é porque eu comecei a procurar mais isso ou você começou a falar mais disso, sabe? Mas eu vejo que tem um movimento mais forte em cima disso, né? Sim. Hoje. Hoje a gente fala que tem muita gente que fala assim, nossa, eu tô vendo, assisto televisão, é só violência. Né? Assisto televisão, é só desgraça. Na verdade, isso sempre esteve lá. O que a gente tem de informação os véus estão caindo. Então, tá ficando mais, diria, fácil de você enxergar aquilo que já estava na cara da gente, mas a gente não conseguia ver. Né? Então, isso não é só na parte ruim da coisa, também tem a parte do autoconhecimento. Né? De saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer, o que eu posso oferecer. Né? Entender que o outro é um espelho meu. Aquilo que eu estou criticando em você, provavelmente eu faço igual ou até pior. Né? E acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de dar um passo para frente é que você precisa reconhecer que você é pequeno perante algumas coisas na sua vida. E todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer realizar. Né? Todo mundo quer ter um baita de um carro, uma baita de uma casa. Ninguém quer começar ali por baixo. Então, eu sempre costumo falar assim para as pessoas que procuram uma terapia, né? Eu falo assim, cara, parabéns. Né? Parabéns por ter essa coragem de parar, sentar e falar, não tá legal. O que eu posso resolver aqui dentro de mim? Isso era um preconceito antes, né? Você falar que você tá fazendo terapia, né? Você era louco. Né? O Neymar esses dias não fez lá, não falou na Fez terapia. também? Ele falou... Foi quando o Diniz era técnico da seleção e o Diniz, ele é psicólogo. Perguntaram pro Neymar, poxa, não precisa de psicólogo na seleção? Ele falou, eu não sou louco, não tem nenhum louco aqui. Então, assim, né, tinha esse preconceito, né? Existe ainda, mas tá caindo o véu. O homem assumir que ele precisa se restabelecer, eu acho que é um grande passo para ele dar muitos outros para frente. Sim. E realmente, é bem isso aí mesmo. A gente tem aquela coisa assim, né? A minha terapia, ela se baseia em crença. O Theta Healing, ele é um transformador de crença limitante, né? Então nós temos crenças que vêm dos nossos ancestrais, onde o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar fraqueza, né? O homem é autoritário, é ele quem faz, ele quem acontece e tudo mais. Tá, e por trás desse cara, como é que estão as coisas dentro dele? Né? Tô fazendo, tô produzindo, ao custo do quê? Da minha sanidade, da minha saúde, de relacionamento, né? E quando você para e fala assim, tô precisando de ajuda, primeira coisa que vem é assim, nossa, eu sou um inútil, eu não consigo resolver minhas coisas por mim mesmo. Então eu continuo, volto naquela toada e vou pra frente de novo. Até estourar. Até estourar. Até uma hora que, né, ou você para ou eu paro, né? Literalmente. E aí a gente começa a ter uma busca, né? Começa a buscar aí o que a gente pode fazer para se sentir melhor. E como que você chegou nessa linha terapêutica? Como que foi a sua história? Conta pra gente a sua história e como que você chegou nesse caminho. Eu era atendido por um casal em Campinas que trabalhava com mesa radiônica, né? Então eles ajustavam umas coisas para mim aqui, outras ali e tal. Toda vez que eu chegava lá, eles faziam uma medição de energia no início da sessão. Na hora que terminava, eles mediam quanto que tinha subido, né? Seria a vibração? Vamos colocar assim, seria em hertz, né? A vibração em hertz ali. Aí, cara, eu fui fazendo, né? Fazia de 3 em 3 meses, 5 em 5 meses e tal. Fui numa penúltima vez, eu saí de lá com, vamos colocar assim, 65 mil de energia lá.
Eu voltei 3 meses depois, terminou, deu 65 mil de novo, aí o Carlos virou e falou assim pra mim, a gente não pode fazer mais nada por você, agora daqui pra frente é contigo. Opa, como assim? Exatamente, a primeira pergunta que eu falei assim, como assim? Ele, se vira. Falei, mas onde que eu vou? Você que vai achar. Procure alguma coisa, mas daqui pra frente é com você. Os 65 mil é bom, não é isso? Seria bom, mas segundo eles, a gente aqui chegou no máximo que a gente podia oferecer pra você. Ah, entendeu. Se você voltar pra cá, não vai mudar mais nada. É legal da parte dele, inclusive, falar Sim, isso, né? Extremamente honesto, Sim. né, naquilo que ele tá oferecendo. E eu acho que isso deve ser uma... Tem muita gente que fala, né, eu sou ético. Pô, isso não é uma base, né? Não é uma coisa pra você endossar o seu peixe, né? Não pode pôr no currículo, eu sou ético, honesto. Sim, né? Não devia colocar, né? Não deveria, né? Deveria ser a base de tudo, né? E aí eu falei, tá, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Uma amiga minha me indicou, ela falou, eu vou fazer um curso de Theta Healing e eu acho que isso ia ser interessante pra você. Cara, tinha uma barba desse tamanho, eu tava enorme. Enorme aqui, forte ou... Os dois, forte e obeso, né, cara? E, assim, uma cara de quem... fazer terapia. Você tá louca, né? Eu mantinha uma imagem de força porque eu não sabia como não deixar as pessoas chegarem perto de mim e se aproveitarem. Né? Eu não sabia dizer um não. Era uma defesa? Era uma defesa, totalmente uma defesa minha. O corpo, ele reage àquilo que... Sim, né? Ele te coloca numa posição grande, assustadora, pra quê? Afastar. Pra afastar, né? E algumas vezes eu ouvi isso assim, eu não fui conversar contigo porque eu fiquei com medo, achei que você não ia... ia falar, tá funcionando o que eu tô fazendo, né? Continua Quer dizer, continua o teu assim. inconsciente Deixa a barba trabalhava crescer. dessa Sim. forma, ou algo, né? Uhum. Pra que você tivesse essa postura. Porque eu afastasse aquelas pessoas de mim, né? De Bacana. perto de mim. Isso mesmo. E aí, essa moça, né? Essa minha amiga, ela me indicou o curso. Eu falei, bom, Theta Healing, eu até achei um nome meio esquisito. Falei, tá, vamos ver qual é que é. Quando eu fechei o curso, a data que tinha pro curso era sexta, sábado e domingo. E eu tinha um controle absurdo em cima das minhas coisas no meu outro comércio. E eu teria que deixar na mão de outras pessoas o meu comércio numa Black Friday, no sábado e no domingo. Aí a hora que eu olhei, eu falei assim, bom, isso daqui tá incômodo, eu acho que é pra ir. Meu. Aí eu fui lá, fechei o curso, fui lá fazer. E aí quando eu terminei o curso no domingo, o cara que ministrou o curso, ele perguntou assim, eu queria que vocês dissessem o que vocês esperavam e o que vocês encontraram no final desse curso. E aí eu falei pra ele, assim, cara, eu não tava esperando nada, na verdade. Eu vim aqui pra ver, porque me disseram que eu tinha que fazer um negócio. Que seria bom. Né? Que daqui pra frente era comigo. Eu vim aqui por conta disso. Saio daqui com o que eu sempre busquei na minha vida, que era me conectar com alguma coisa maior do que eu. Porque eu me sentia extremamente desconectado, eu não entendia como é que funcionava esse mundo. Eu não me encaixava no meio daquele negócio, naquela... Desde os 5 anos que você perguntou. Desde os 5 anos que eu perguntei pro padre, né? Que eu estava comentando com vocês aqui antes... no offline, né? O offline tava falando aqui, ele contou uma história bacana que depois volta nela. Sim. Né? Eu com 5 anos de idade, eu fui numa casa paroquial de um monsenhor em Itu, na Matriz, perguntar quem tinha criado Deus. Quem inventou Deus? Quem criou Deus? E aí, depois de 3 respostas que esse padre me deu, ele falou assim, eis o mistério da fé. E eu saí de lá pistola porque eu não consegui a resposta que eu queria. Né? E essa busca acho que ficou por um tempo no seu inconsciente, talvez. Sim, né? provavelmente, né? Provavelmente. Eu nunca tinha me colocado muito nessa parte espiritual da vida, né? Frequentei igreja, né? Fui católico e tudo mais, mas nunca me senti encaixado naquilo lá, né? Eu não consigo acreditar que Deus vai me castigar. De que Deus é ruim. Mas isso é hoje ou sempre? Sempre foi. Sempre foi. Né? Sempre falou assim, se Deus é amor, por que ele vai me castigar? Por que se eu der uma saidinha de fora aqui, que diabo de livre-arbítrio é esse? Que ou eu faço certo ou eu me lasco. Então eu não tenho livre-arbítrio. Sim. Né? Não existe. Não existe, então. Você tem C. Né? Se você andar na linha, beleza. Se você não andar na linha, você vai queimar eternamente. Não. É que, André, a partir do princípio que o todo é onipotente, onipresente, onisciente, onipotente, quer dizer, né, poderoso, cara, se ele castigar o ser, ele vai arrancar a sua cabeça fora, velho. Sim, né? Acabou. Acabou, né? Então, acabou. A mão é pesada, né, se for.
E aí, quando eu fiz esse curso do Theta Healing, a gente entende como funciona um pouco essa conexão, né? Que todos nós temos, né? O que eu faço, todo mundo pode fazer. Não é uma coisa exclusiva de que alguém nasceu com... Não. Não precisa ser médium. Não precisa ser médium, né? Basta que você esteja entregue. Mas você é médium. Tenho mediunidade. Tem mediunidade, Tenho. vamos falar. Tenho sim. Claro. Enxergo algumas coisas por aí que eu falo, Jesus Cristo. Não pode nem contar, né? Não pode nem contar, né, pros outros, né? Algumas pessoas entendem, né? Outras já ficam meio com o pé atrás. Mas essa mediunidade sua ajudou nesse Theta Healing ou não? Muito. Se o cara não tiver a mediunidade dele, sei lá, funcionando, ele consegue ser um Theta Healing? Consegue. Independe, então. Sim. Tá. Na verdade, o que a gente trabalha quando você vai entrar num desenvolvimento, por assim dizer? Quais são as crenças que te impedem de se conectar com esse plano? Sim. Né? A gente tem um comando lá no Theta Healing que, para entender o registro acástico, a gente tem que entender um pouquinho do Theta. Theta Healing, a gente faz uma conexão onde nossa onda cerebral desce no nível Theta, né? Que é aquele que a gente sonha. Então, até quando a gente está na meditação, os olhos tremem, sim. Igual a gente estivesse sonhando 3, mesmo. 4, né? Quanto que é? Então, alfa, beta, o Theta e o Delta, né? Então, mas o Theta, que vibração que é? Cara, você vai cair num hertz ali, mas bem baixo, super baixo, que é quase que você estivesse dormindo. Sim. Né? Então, você está em um estado de sonho totalmente consciente. Porque o que eu preciso mudar em você, ou que vem, né, durante a sessão, para que seja mudado, eu preciso da sua autorização. Então eu vou te perguntar, você permite que crença limitante X seja alterada pela crença limitante Y? Eu preciso que você me diga sim. Às vezes a pessoa fala, não quero. Tá bom. É seu livre-arbítrio. Eu não vou. Fala, mas por que você não quer? Você não quer. Não, tá eu bom. não quero. Não quer. Entendo. Né? Então a gente vai trabalhando tudo isso que impede você de desenvolver o seu lado mediúnico, por assim dizer. Eu já atendi muita gente que um dos primeiros comandos que eu faço é o do alinhar, purificar e abrir chakra. Vira e mexe, eu pego gente que o chakra da coroa está em cima do terceiro olho. Aí a pergunta que vem é sempre assim, nossa, é direto. Sua família te levava na igreja para que você fosse benzido quando você era criança? Você tinha uns amigos imaginários? Eu tinha. Tá, eu entendo que dentro de um benzer, quando a criança está vendo algumas coisas estranhas, a pessoa tira seu chakra da coroa e coloca em cima do terceiro olho. Só que aí é legal, né? Porque você perde essa conexão com o mundo espiritual e você perde a conexão com Deus. Ou seja, você não vê mais os seus amigos imaginários que não eram imaginários. E você também não enxerga. Sarou. Né? Para de ver. Aí você se desconecta de Deus e do espiritual. E aí você fica à mercê de qualquer coisa que chega para você. Tenso. Né? Muito tenso. Então aí você não acredita, você não consegue estar lá com Deus. Você não... Eu fui alinhar. Quando a primeira vez que fizeram isso comigo, adivinha onde estava o meu chakra da coroa? Tampando tudo. Tampando o terceiro olho. Isso foi o pessoal em Campinas que conseguiu. Isso, aí a gente foi lá, a primeira coisa que a gente faz, né, foi... E o Theta Healing, ele, pelo que eu entendi que você está falando, que você, que é o terapeuta, você faz uma conexão através da meditação. Isso. Você faz uma conexão com Deus, com o universo todo. Algo superior. E aí você começa a ter a informação sobre a pessoa. Sim, aí a gente acessa o campo de energia dessa pessoa. Né? Então, através desse campo de energia, as informações necessárias para aquele momento são trazidas e a gente vai discutir isso com quem eu estou atendendo. E você enxerga, você escuta essas informações ou tudo? Sinto, enxergo, ouço, falo, vejo, né? Transmito mensagens. Mas você se conecta... Olha, tô dando de curioso aqui, tá? Hoje, opa, isso aqui é pra gente estar curioso. Você se conecta, né, você faz essa conexão, mas você faz, tipo, tá eu e você aqui fazendo uma terapia. Eu tô junto com você, você faz a sua conexão, você faz a sua meditação aqui nesse momento e você vai falando pra mim. Você vai entrar no embalo comigo sem você conhecer a meditação. A hora que eu entro nesse estado, cara, você automaticamente tá nesse estado junto comigo. Eu posso te levar através da meditação, tá? Posso fazer meditação contigo bonitinho, todos os passos para você se conectar. Quando há a necessidade, ou simplesmente eu vou pedir para você, cara, fecha seus olhos, respira fundo e 1 minutinho eu já te chamo. Eu faço minha conexão, você entra nesse espaço de energia e tá junto comigo naquilo lá. Existe uma conexão, então? Existe uma conexão energética, né? Por isso que eu não preciso estar com a pessoa na minha frente.
Ela pode estar lá na Suíça, Sim. né? Por isso que ela funciona fora do contato físico, contato do físico. Aí próximo. entraria até a questão da física quântica, que é o emaranhamento quântico, né? Quando Sim. você faz, está emaranhado, você pode estar onde você quiser. Isso, né? Se mexer o partícula aqui, mexe lá. Então. E existe uma coisa, né, na quântica que fala que quando a gente observa, o resultado Você muda, né? Muda, Você muda o resultado. Só muda quando tem observador, né? Sim, só muda quando tem observador. Se eu puder dar um exemplo muito, muito simples e rápido aqui, em relação à crença limitante, eu bebia quantidades homéricas de cerveja. Por jeito que você falou pro seu porte físico barbudo, eu já me lembro do alemão Né? cachaceiro. Cara, cachaça doidado. Eu tive uma terça-feira que eu tava trabalhando, eu tomei 5 litros de chopp como se não fosse nada. Não acontecia nada. Nada. Fui embora pra casa que eu morava, campeãozão. Tranquilo. Tranquilo. E isso era uma coisa que já tava me incomodando, tinha um tempo já. Desde que eu comecei a fazer o primeiro curso do Theta Healing, eu tinha um negócio assim, cara, ou eu paro com isso, ou isso vai me levar pra um lugar onde vai ser muito mais difícil de sair. Passaram-se 2 anos. 2 anos fazendo algumas trocas, fazendo algumas autoanálises que o Theta eu consigo aplicar em mim também, né? Eu consigo fazer comigo mesmo. E eu tava embaixo do chuveiro, veio a informação. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, eu me senti um zero à esquerda. Eu achava que meus pais não estavam nem aí pra mim, que ninguém tava nem aí pra mim. Que se eu morresse, se eu tivesse por aqui, eu tava tranquilo, ninguém ia sentir minha falta. E aí tava um churrasco de família, um monte de gente lá, né? Minha mãe tem vários irmãos, né? Então, cara, uma galera numa chacrinha. E o namorado de uma tia tinha melado o pezão. Tava jogando bola num campo lá que tinha na chácara, esse cara caiu, eu chutei a bola no rosto dele ainda, né, sangrou todo o rosto do cara, tal. E vieram meus tios, nossa, ele tá passando mal, e carrega o cara, leva o cara pra dentro de uma casa que tinha lá, todo mundo em cima do rapaz e tal. Você achou eu isso olhei legal? pra aquilo de uma maneira torta, eu entendi. Se eu tiver naquela mesma situação, Os caras vão dar atenção eu também. tenho a atenção que eu quero. Isso. A partir do momento que eu pude começar a beber, positivo ou negativamente, eu era centro de atenção. Que coisa. E né? aquilo vinha, cara, né? Veio por, sei lá, 20, 30 anos Até você entender naquela isso. história, até entender. O dia que eu entendi aquilo, hoje eu tenho a capacidade de sentar, vamos tomar uma cerveja nós 3, eu tomo 2, 3 copos, tá Acabou. campeão. Tá ótimo. Aquela sede já era. Então é isso que o digging, que é o terceiro curso que eu fiz no Theta Healing, promove, que é você cavar dentro da pessoa onde que tá a raiz daquela crença limitante. Nossa, qual é o problema que eu vou chegar e trazer para você? Bebo demais. É isso mesmo. Né? E a raiz, preciso de sabemos. atenção. Tem nada a ver com beber. Mas é difícil o cara chegar nessa conclusão, né? Então, Mas aí é um sozinho, trabalho né? terapêutico, né? terapia. Precisa do trabalho terapêutico para poder entender qual é o comportamento por trás daquele sintoma. Porque o Theta Healing, pelo que eu tô vendo, ele não trata a causa, não trata o sintoma em si. Eu bebo demais. Não. Ele vai na causa raiz, porque se você não mudar a causa raiz, nada muda Sim. pra cá. Né? Mas você chegou nessa... Bacana história, viu? Muito elucidador. Você chegou nessa conclusão fazendo Theta Healing com você? Fazendo Theta Healing comigo e Você troca mesmo? com algumas pessoas, Sim, sim. né? Nos cursos, por exemplo, a gente sempre fazia troca em cada um dos processos. E como veio isso? Desculpa, mas como que veio isso pra você? Assim, essa informação dos 12 anos, nessa cena que você contou pra gente? Ele tava embaixo do chuveiro. Veio essa cena... Embaixo foi do chuveiro, assim, pau! Eu falei, nossa! Aí parece que passa um filme, assim, na mente, né? A criança ali olhando aquela coisa tal, e pensando. Seu entendimento, falei, você teve um entendimento daquilo. Aí teve entendimento. Mas você né? não era ainda terapeuta? Já fazia 2 anos que eu trabalhava, isso foi em 2020. Foi quando começou a pandemia, praticamente. Né? Eu esqueço que eu não pode falar essa palavra. Né? Mas quando começou né? Foi quando começou aquele processo, né? De reclusão, todo mundo em casa e tal. Eu sentava todo dia, 9 horas da manhã, na minha ponta do ninho e falava, agora eu vou trabalhar um pouquinho em mim aqui. Eu me conectava e o que tá vindo, o que tô sentindo, né? Qual é aquela vozinha que vem aqui falar um monte de bobagem na sua orelha que você fala, não deixa, depois eu vejo, depois eu vejo, e você nunca vê, né? Então senta lá e fala, tá, o que você tem pra falar pra mim? Conta aí, vai. Deixa eu te colocar lá embaixo. Aí você vira e fala, só isso que você tem pra falar? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, então tá, beleza, então vamos lá mudar isso daqui. Né? Às vezes a gente acha que o nosso problema é um baita de um leão,
Na hora que a gente vai ver, é um gatinho. Né? É que a gente corre muito do problema, né? Sim, a gente corre demais, né? Das... Corre demais de entender aquilo que está acontecendo e por que aquilo acontece, né? E André, como é que é a preparação para você fazer começar uma terapia? Você tem alguma preparação um dia antes, horas antes? A única coisa que eu peço, na verdade, é que os meus guias, meus mestres, os meus mentores estejam em conexão com os seus. Para que a gente possa fazer uma troca que seja benéfica para ambos. Harmonizar o negócio. Harmonizar ali aquele momento ali, né? Então, aí a gente entra nesse estado, né? A gente entra nesse estado de meditação e ali vão vindo as informações e a gente vai conversando, né? Como é que você está se sentindo? O que determinada palavra te traz, né? E como a gente está conectado com o Criador, o negócio é leve, né? É difícil da pessoa sair de lá se sentindo mal. Normalmente ela não sai se sentindo mal, sempre sai sentindo bem. Porque pra mim não faz sentido, né? Se a gente tá falando de uma espiritualidade benéfica, né? Eles não vão fazer você sair se sentindo mal, né, cara? Sim, tipo né? assim, eu posso ter um insight, caramba, tudo bem, a situação que foi contada pra mim, porra, cara, né, do campus acástico lá, pô, numa das suas vidas você foi assassinado. Foi assassinado numa das suas vidas, brutalmente. Cara, puta, é violento, mas daí, do jeito que vai contando depois, você fala, pô, entendi por que você vem se arrastando, assim. Então, eu acho que se você sai mal do negócio, cara, eu acho que tem coisa errada, na minha opinião, minha humilde opinião. Bacana, ele falou dos campos acásticos, então vamos falar um pouco disso, porque isso é um tema muito interessante, eu acho que... É que a raiz, né, pelo que eu entendi, a raiz é o Theta Healing. Para você poder acessar o campo acástico, você tem que ter essa meditação, né? Nós temos o Theta Healing assim, a gente tem 7 planos que a gente trabalha. Então, quando a gente está no terceiro, né, que é o nosso plano aqui do animal, dimensão, né, animal e o homem. Então, quando a gente começa a fazer essa meditação, a gente vai para o segundo plano, que são das plantas, das árvores. A gente vai para o primeiro, que é do mineral. Tudo que é denso, né? Rocha, você descendo, então. Você descendo a vibração. Você desce. Não é que você desce a vibração, porque você chega no centro da Terra e você conecta com a Mãe Natureza. Entendeu. Cara, o negócio, assim, a energia que sobe é um negócio absurdamente interessante de sentir. Desse centro da Terra, volta para a base da sua coluna, ativa todos os seus chakras, sai no alto da sua cabeça e você começa a subir. Aí você sai do terceiro, que nós estamos, e vai para o quarto, que é onde estão ali os nossos ancestrais, onde estão os espíritos recém-desencarnados. Você vai para o quinto plano, que é onde tem os nossos guardiões, os nossos guias, os mestres, os mentores. Você passa pelo sexto, que são as leis universais. Isso é na meditação. Na meditação, né? Você passa pela lei universal ali, que é lei da causa e efeito, gravidade, lei do retorno, né? Tá tudo ali naquele nível. E você passa para o sétimo, que é onde você está com o Criador. Ali, cara, é paz, é acolhimento, é um negócio absurdamente diferente de se sentir. Lá em cima, no sétimo, a gente manipula todos esses 6. Então, uma pessoa que trabalha com Theta Healing e trabalha com cristais, por um exemplo, ela pode trabalhar conectada com o Criador junto ao primeiro plano. O cara que te oferece uma erva, um chá, né, ali um banho para você tomar fervendo um alecrim ou alguma coisa do gênero, o cara está trabalhando com o segundo plano. Né? O cara da Umbanda, por um exemplo, que está junto ali com um caboclo, com um preto velho, tal, ele está trabalhando no quarto. Que são dos desencarnados. Que são dos desencarnados, tal, que são essa egrégora que nos auxilia. Os espíritas também, né? Sim, os espíritas também, né? No quinto plano, você trabalharia com os anjos da guarda de uma pessoa, por um exemplo, né? Ou você poderia... São seus guias, né? Sim, ou você pode colocar ela para conversar com o mentor dela, com um guia, por que não? No sexto plano, você tem o registro acástico, que ele faz parte de uma das leis ali dentro daquele plano. Então eu vou em Theta até o sétimo, do sétimo eu desço pro registro acástico e peço a permissão para adentrar aquele espaço. E o que é, antes de você continuar, não sei se você ia falar, mas o que é bom explicar o que é um registro acástico. O registro acástico, ele é uma biblioteca onde todas as nossas informações, de todas as nossas, eu gosto de chamar de encadernação, e todas as nossas encadernações estão lá. Nossas vidas passadas. Desde o momento que nós somos gerados em algum lugar desse universo, até o presente momento que a gente está aqui agora. Né? Então, nessa leitura que eu faço, né, de origem estelar, eu pergunto para o teu registro, de onde você veio,
O que você fazia antes de encarnar na Terra e como foi a sua primeira encarnação aqui. Porque, assim, a gente gosta de pensar que a gente é bom, né? Uhum. Mas a gente já fez muita bobagem lá atrás. Com certeza. É muita bobagem Não lá estaria atrás. aqui, né? Né? Não estaria aqui. Senão a gente não estaria aqui, né? Aprendendo e evoluindo e, né? E continuando nessa escola que às vezes ela pega pesado e às vezes ela é muito gentil com muita gente, né? Então, a gente acessa, por um exemplo, para mim, assim, na minha visão da coisa, existe uma frase meio clichê na espiritualidade que diz que a minha verdade pode ser diferente da sua, né? Então, de repente, alguém que está assistindo e também acessa o registro acástico vai falar, nossa, para mim é totalmente diferente. Não tem problema, né? Para mim, me vem um prédio branco, né, com 2 tochas ao lado aqui. Eu não sei o nome daqueles guardiões, mas me lembra muito no Egito, aquelas figuras que você tem de um homem com uma cabeça de um chacal. Sim. Ah, sim. Parece um gato, assim, sabe? Fugiu o nome, eu lembro disso. E eles com 2 lanças e uma porta branca com uma cortina de como é que é o nome daquele tecido, cara? Seda? Linho. Linho. 2 cortinas de linho. São igual aqueles Fechado aqui. Né? Os guardiões de Anubis, né? Mais ou menos por aí. Com as lanças aqui, fechado a porta daquele lugar. E aí eu peço, né, com amor, com carinho, com respeito, se eu posso acessar o registro acástico do Anderson. E aí eles abrem. Aí, caso seja possível. Já aconteceu não abrirem? Já. Não, aqui não. Aqui não. Né? Sério? Porque assim, o que a gente entende quando a gente tem um não da parte da espiritualidade? Você não vai usar isso para um bem maior. Você está usando isso só para uma curiosidade ou só para eu vou sair contando para todo mundo que foi assim, assim, assado. Eu era o cara. Não, você não tá puxando aquilo para ti para que aquilo contribua para o seu crescimento. E para os outros. Tecnicamente, você quer ter uma história para contar. Então, às vezes, o negócio não vai entrar. Eu não permito. Ok. É a mesma coisa quando a gente fala assim, né? Eu posso conversar com um fulano que faleceu? Eu posso perguntar. Mas lá no quarto plano tem um ego. De repente o cara pode olhar pra você e falar, mas eu não quero falar com esse cidadão. E ele não aparece, não vem. Né? Então, não tem permissão também. Não tem a permissão, né? Então, tudo varia do para que você vai aplicar. Senão a gente se comanda tudo aqui embaixo, né? Ó, eu quero falar. Uhum. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Para que você quer aquela informação? Você vai utilizar ela pro seu bem ou você vai utilizar ela pro seu mal? Então existe algo superior que, digamos assim, ele coordena as ações, ele te dá as aberturas. Sim. Sim, tudo é na base da permissão. Não é largado o negócio, né? Não é aberto assim de que, como é que eu faço para prejudicar o Anderson e vem a informação? Não. E como na maioria das vezes, liberam para consultar. Porque a pessoa precisa daquilo. Aí abriu o campo lá, abriu a porta. É difícil da gente ter curioso no processo. Porque o curioso talvez não acredite, né? Sim, né? Ele tá ali só para... Engraçado que o curioso não acredita a informação, né? Para contestar aquilo que está acontecendo ali, né? Você vê isso em comentários, né? Em postagem de espiritualistas e tal. Gente, vocês estão loucos, né? Isso é tirar dinheiro de trouxa. Né? Então, assim, eu já vi um canal de uma moça que ela fala sobre espiritualidade e ela critica Deus e o mundo que oferece um auxílio. Nossa, mas não parece que não faz. Parece que não faz sentido, né? A gente vive num mundo que a gente precisa comer a cada 3 horas, precisa beber, precisa vestir, precisa de dinheiro, papo. Uhum. E nós temos o que a gente fala aqui, a dualidade, né? A gente sempre tem um extremo para outro, né? E o esquema nosso é tentar andar sempre no equilíbrio daquilo que tá ali, né? Equilíbrio. Né? E o que diz os campos acásticos? O que tem lá? Na verdade, eu interrompi ele parou na hora que abriu a porta. Você foi abriu a porta, né? eu interrompi ele. Então, ele abriu a porta, você foi lá e fechou. E se estiver fechado? Não, deixa ele abrir a porta. Então, vou colocar assim, entra aí que abriram as portas, né? Foi permitido entrar, eu adentro aquele espaço. Eu vejo como se fosse uma biblioteca gigantesca, cara. Tudo quanto é lado, assim, um monte de volumes de livros, né? E de repente você fez uma pergunta lá de do que eu preciso abrir mão para prosperar, por um exemplo. Uhum. Né?
e eu vou pedir pro seu guardião, você pode me mostrar o que aconteceu com ele, que deu esse pepino? Que hoje ele segura aqui, que ele não permite que a vida dele vá para frente, que ele prospere? E só um parênteses, prosperar, normalmente a gente fala só de dinheiro. Não é tudo, né? Mas não é. Saúde. Saúde é ser próspero. Né? Ter saúde é ser próspero. Ter um lugar para morar é ser próspero. Relacionamento. Né? Relacionamento, né? Tanto consigo quanto com o outro, né? E aí eu vejo esse guardião me trazer um livro como se fosse um púlpito, ele bota aqui na minha frente, ele abre a página e ele só aponta com o dedo. Tá aqui, ó. Aí você lê. Aí eu leio o que tá lá. E aí eu vou passando para você quais foram aquelas informações. O que aconteceu contigo em uma determinada vida. Eu não vou precisar se foi há 2.300 anos atrás, se foi há 547 anos e 2 meses atrás. Não. Simplesmente numa vida veio que você aprontou assim, assim, assado. E de repente aquilo bloqueou a sua prosperidade e isso vem se arrastando por várias e várias encarnações. Né? Li o que aconteceu. Quando a gente está conectado com o 7º plano lá com o Criador, é um negócio muito bacana, porque aí vem esse seu guardião, ele bota para mim uma caneta tinteiro, ele apaga aquele erro, pega aquela caneta e ele reescreve de uma maneira que você mantenha um aprendizado, mas que você possa se sentir de uma maneira diferente. Ah, então o guardião lá, ele também... Ele te oferece uma chance de uma oportunidade de crescimento. Né? Então, sei lá, de repente assim, tá, eu roubei uma maçã, né, de uma banquinha lá naquela cidade onde eu morava, tal, e eu fui chicoteado por conta daquilo. Então, sempre que eu penso assim, tá, se eu tiver uma comida em casa que é um sinal de prosperar, porque na minha casa naquela época não tinha, eu vou sofrer dor. Eu vou ser chicoteado. Aí você não prospera. E aí você não prospera aqui, porque se você tem inconscientemente, se você trouxer comida para dentro da sua casa, você vai ser punido para isso. Então, quanto mais dificuldade eu passo, eu me remeto àquela vida e me proíbo de fazer determinadas coisas. Então aí, né, você pode trazer a comida para dentro de casa, porque aquilo não vai mais acontecer, você não foi chicoteado, tal, assim, assado. Você pode trabalhar e sustentar a tua família e tudo mais. Então isso energeticamente, espiritualmente faz uma mudança dentro do seu campo e você com aquela informação, você fala, beleza então, eu posso seguir em frente e prosperar sem esse medo. Né? Você deixa o medo para trás e vai fazer aquilo que você precisa fazer. Muito interessante. É coisa que você poderia levar anos, décadas para uma terapia chegar nessa conclusão. Talvez você nunca chegue, porque você não vai lembrar que você roubou uma maçã na outra vida, né? Uhum. Eu fiz 6 anos de terapia tradicional, né, com psicóloga. Foi uma virada de chave, foi uma das primeiras viradas de chave que eu tive. Né, depois que eu parei de fazer a terapia, eu comecei a trabalhar com o Theta Healing e tal. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela falou assim para mim, eu tô com a mente muito aberta para ouvir a resposta. O que você encontrou no Theta Healing que você não encontrou na terapia convencional? Aí eu falei para ela, assim, olha, eu vou colocar as coisas meio assim. Na terapia convencional, eu aprendi que eu precisava perdoar certas pessoas. No Theta Healing eu senti esse perdão. Entre aprender e sentir, para mim, tem um abismo gigante entre uma coisa e outra. Muito diferente. É muito diferente. Até porque saber que você precisa perdoar é uma coisa, e perdoar de verdade, sentir que perdoa... Sim, é outra coisa. Sabe que eu vejo assim, as terapias muito interligadas, cada uma tem a sua abordagem, cada um tem sua contribuição. Uhum. Né? Não é nem desmerecer uma nem outra, sim, mas lógico, eu sempre falo que cada uma tem a sua função na vida do paciente. Uhum. E é muito bacana isso que você falou, porque assim, uma terapia me auxiliou, me abriu as portas para eu olhar para mim, para eu ver que eu precisava de algo mais. Sim. Né? Uhum. E esse negócio do perdão é algo muito relativo, né? Porque perdoar talvez não seja... A palavra perdão talvez não seja... a palavra mais exata. Mas assim, saber que realmente aconteceu alguma coisa e beleza, eu tô livre para seguir minha vida e a pessoa também tá livre para seguir a dela. E não é fácil encontrar esse ponto, né? Sim, né? E a gente tem uma cultura do perdão, né? Você tem que perdoar, você tem que perdoar. Você é obrigado a perdoar.
né? Perdoa que o peso fica com aquela pessoa e você segue a sua vida. Eu li um livro do Desmond Tutu. Desmond Tutu. É o livro do perdão. Né? Ele coloca lá 4 passos para você perdoar. E o primeiro ele fala assim, cara, você não tem que dar perdão para ninguém. Você não precisa perdoar ninguém, mas você planta uma semente. O perdão é uma semente que é plantada. Um dia ela vai florescer. E ela não precisa ser na hora. Então ele fala, né? Você vai contar a sua história, você vai continuar contando a sua história até que essa história pare de doer. Uhum. A partir do momento que ela para de doer, você começa a entender o lado daquela pessoa. Quando você entende o lado daquela pessoa, você perdoa ela. Uhum. É porque você fica carregando Sim, aquele... Né? Tem até uma... Ressignifica, né? Você dá um outro significado. Se você realmente fica com aquele acontecimento, é como ficar carregando um fardo nas costas, né? Sim. Aquilo te pesa. Tem solta o fardo. Um negocinho zen que fala, né? Que carregar essa culpa é como se você segurar um carvão quente, né? Uhum. Você acha que ele fez isso comigo, quem tá se queimando? Você. É isso mesmo. Né? Às vezes a pessoa nem se toca do que ela fez, o que ela não fez, e você tá carregando aquele fardo, aquele peso de bobeira, né? André, o cara apagou lá apagou lá o registro, deu oportunidade, e aí? E aí essa informação é passada para a pessoa, né? Essa leitura eu gravo num áudio, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu o que ela fez de bobagem ali. Tem um exemplo muito interessante de uma coisa que não foi bobagem, mas virou, né, uma coisa que não foi tão positiva assim. E eu passo a história do que aconteceu, do que foi mudado, né? E você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, né? Como comandante, viajante dessa nossa dimensão, e você tem a possibilidade de ajustar a sua conduta. Legal. Né? Aí assim, mas é só o registro akáshico que vai fazer as coisas funcionarem? Não, se eu estou colocando para você que você pode prosperar, eu preciso da contrapartida. Você vai ter que trabalhar. O negócio não vai cair no seu colo. Né? Então, assim, não é um fazedor de milagre. Não é um passe de mágica. Não, nada é só... pronto, agora eu resolvi cair no meu colo. Eu vou dormindo e as coisas vão começar a cair dinheiro na minha cama. Sim, né? A hora que eu acordar de manhã eu vou ter milhares de reais na minha conta. Não, você vai ter que trabalhar para isso. Mas vai te ajudar no campo energético. Mas vai te ajudar a desbloquear aquilo que estava te impedindo de seguir em frente. Né? É como soltar o freio de mão do carro que você consegue ir. Por que meu carro não anda? Eu não sabia que eu tinha que soltar o freio de mão. Agora você sabe. Vai lá e solta. Agora, se você mantém aquele freio de mão ali, você sabe que você tem que soltar. O carro não vai andar sozinho. Né? Conhecereis a verdade você libertará, mas libertará para os seus. Libertou, abriu o portão, e agora o que você faz? Você tem que explorar. Tem que explorar. Tem que ir, né? Agora você passa por um novo nível na sua vida e você vai aproveitar aquela nova chance, aquela nova oportunidade que você tem. Né? E a gente está muito acostumado a falar assim, quando as coisas dão errado, eu sei exatamente o que fazer. Quando a coisa dá certo, o pai fala assim, mas e agora? O que eu faço? Não tá dando certo, né? Não tá dando certo. Não era pra ter dado certo. Não era. Começa, não era pra ter dado certo, mas por que tá dando certo? Eu não mereço. Vai parar logo. Trava de novo. Às vezes a pessoa nem pensa, eu não mereço. Às vezes tá lá dentro dela esse eu não mereço. Sim, né? O professor Hélio Couto fala... Você conhece o Hélio Couto? Sim. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso. Ele fala assim, começa a ganhar dinheiro, paralisa. Ele usa a palavra paralisa. Por quê? Porque acho que não merece, as crenças estão limitando. Sim, tem coisas que... Tem crenças lá na infância que dinheiro é problema. Aí quando começa a ganhar dinheiro, para. Opa. Daí ela começa, depois ela fala, não, preciso me voltar no nome. Ela volta, não ganha dinheiro, para. Então tem um padrão que você precisa cortar. Sim. No Theta Healing, a gente tem, no primeiro curso que a gente faz lá, a gente tem um exemplo muito interessante sobre crença limitante, né? Sobre buscar a crença raiz. A gente vai aprender no DIG no terceiro curso, mas no primeiro já dá um vislumbre do que é o negócio. Fala-se assim, a Vaiana, que é a mulher que canalizou essa técnica, ela atende um rapaz e o cara fala, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. E ela começa a perguntar pro cara, né, tudo que vai acontecendo ali, como é que ele se sente, o que tá acontecendo, qual que é a pior coisa que pode acontecer quando ele ganhar dinheiro, né, o que de melhor pode acontecer com ele ali, lá. Até que chega uma hora que ele vira e fala assim pra ela, mas quem ganha dinheiro são pessoas inteligentes. Aí ela fala, mas você não é inteligente? Ele fala, não, eu sou burro. Mas quem falou que você é burro? Meu pai falou que eu sou burro. Pegou lá atrás.
Então, ela conserta esse pedaço aqui do meu pai. Meu pai me chamava de burro, e o problema dele que estava aqui em cima desmorona. Toda aquela carga que estava atrás do cara é aqui embaixo que ele precisa resolver. A partir daquele momento, o cara começa a trabalhar e fazer dinheiro. Agora, as crenças limitantes. As crenças limitantes. Agora eu vou falar do registro acástico, que foi uma coisa interessante, que foi uma coisa bonita, mas que trouxe prejuízo. Eu atendi uma senhora que ela fez a seguinte pergunta para mim. Por que todos os homens com que eu me relaciono morrem? Uia. Né? Ela falou assim, é curto o meu relacionamento com eles. E eu não consigo entender. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, li o registro acástico dela, aí me veio a questão dela, eu vi ela como um homem, naquela encarnação, uma batina marronzinha, cintinha de corda amarrada aqui na... Ela era um homem. Ela era um homem, uma cordinha amarrada, aquele cabelinho raspadinho aqui em cima, né? Um franciscano, um monge franciscano, que, apenas um fato curioso, aquele raspadinho na cabeça aqui em cima com aquilo lá é para fazer uma alusão à coroa de Cristo. Ah, é? Não sabia. E esse homem estava dentro de vamos chamar de uma masmorra, com uma pancada de gente presa, esperando para ser executado. E esse monge trazia conforto, trazia a palavra de Deus, acalmava, acolhia esses homens para que eles fizessem a passagem mais tranquilos. Então, o cara chegava ali, ficava 2, 3 meses morto. E ela fazia a mesma coisa aqui. Repetia aquele negócio. Aquele ritual. Então, vinha um homem já de mais idade, porque ela também já tem uma certa idade, vinha um homem de mais idade, ela ficava ali, fazia todo aquele esquema preparatório, sem ter ideia do preparatório. Do que ia acontecer. E o cara desencarnava. E nessa leitura, esse senhorzinho, esse monge, ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, nossa, eu faria isso em outras inúmeras vidas, porque é tão bom. É tão bom sentir que eu ajudo, que eu acolho. Aí ela estava atraindo as pessoas que estavam no final da vida. Sim, e ela estava repetindo aquele padrão daquela encarnação. Né? Interessante. Teve uma mulher que perguntou para mim sobre vitiligo, né? E em um registro acástico veio, ela perdeu 4 filhos quando era jovem, perdeu 4 crianças, e ela olhou para o céu e falou assim, Deus, eu sou uma péssima mãe, eu tenho que sentir realmente essa dor na pele. Declarou e veio várias e várias outras encarnações, nessa daqui tá com vitiligo. Né? Vai curar a vitiligo? Eu acredito que não, porque vitiligo não tem cura, mas pode parar. Pode parar de progredir, né? Pode parar de progredir. Mais lento, alguma coisa assim. Sim, né? Mas já tem aquela ideia de que tá. Então eu não preciso sentir o sofrimento na pele. Né? Eu posso procurar tratar isso de uma outra maneira. Né? Sabe que todo aquele sofrimento dela reflete na pele. Então vamos trabalhar de uma outra maneira, isso, né? Dar vazão a esse sofrimento de um outro jeito. A revista científica América, né, que foi naquelas postagens lá, ela colocou, eu não lembro qual que foi, mas ela colocou lá que hoje, olha só que coisa interessante isso, hoje se você queimar um livro, você não perde a informação que estava no livro, você está na Científica América. Os físicos já chegaram à conclusão que se eu tacar fogo num livro, a informação que está dentro do livro não se perde, eles só não sabem como buscar essa informação, mas já entenderam que não, isso é física já, né? Tá. Esses campos acásticos, eles são um local que não é físico. Isso. Pelo menos na nossa visão. Qualquer pessoa consegue acessar ou precisa ser um Theta Healing? Não, qualquer pessoa consegue acessar. E o que precisa para o cara conseguir? Fazer uma meditação para que ele possa se conectar. Né? Então você precisa se desligar, você precisa acalmar a mente, você precisa acalmar o coração. E isso é o desafio, né? Fale de meditação para as pessoas hoje em dia. Não tem paciência. É que a vida exige que você esteja conectado, ligado. Mas é engraçado que você pega um budista, né? Não um budista, aquele que... Um cara que segue lá. Você pega lá, puta problema na empresa, fudido. O cara fala assim, peraí. Vai lá e fica olhando pra montanha. Aí ele volta.
Vamos fazer assim. Porra, não funciona, caralho. Então, sabe que... É a conexão. É conexão. Deve ter uma informação. Às vezes não é nem... às vezes a gente fala que é conexão. Pode ser diversas coisas, mas eu tinha um professor na faculdade, um professor de química... Não, o professor era o Carlão. Ele era de geometria analítica e álgebra linear. Ele dava 6 listas de 50 exercícios no semestre. Só que ele falava assim, era a lista de um lado e a resposta do outro. E você leva para casa e faz lá, e depois você traz. Só que você começava a fazer a lista, e cada exercício dava 2 páginas. Chegava num lugar que você não conseguia mais ir para frente. Você não conseguia mais. Era... Aí o que eu fazia? Largava lá, ia pro outro lado. A hora que eu voltava, chegava lá, putz, olha a resposta aqui. Segui. Então, assim, o que eu fazia e que eu não tinha nem conhecimento disso? Eu simplesmente dava um refresco pra minha mente. Eu me desconectava das coisas, ia fazer uma outra coisa. Quando eu voltava, a resposta parecia que estava limpa. E hoje em dia a gente não tem esse tipo de prática, né? A meditação traz isso para nossa consciência, acalmar. Sim, né? E aí é onde que utiliza a meditação. E aí tem um monte de cientistas, principalmente cientistas, né, que estão descobrindo, tentando descobrir coisas, tentando descobrir relatos isso, tentando descobrir e faz conta e vai e organiza a equipe, todo mundo não consegue chegar no resultado. Você fala, cara, vamos embora pra casa, final de semana a gente volta. Os caras vai lá, tá embaixo do chuveiro, descobri a fórmula. Cara, isso aí pra mim é conexão. Sim. Quando você tá só no ego, não vem. Quando você desconecta, vem informação pra você. O duro é canalizar, entender essa conexão. Sim, tal. né? Mas até que, não sei se você tá assistindo uma série que chama Matéria Escura. Não. Tá na Apple. Cara, eles falam sobre... É muito legal, porque tem muito a ver com... Eles falam sobre... Sabe o experimento do Schrödinger? Já ouviram falar? Do gato tá vivo, o gato tá morto? Tem um experimento lá que foi feito um tempo lá que... Enfim, não vou explicar o experimento aqui, mas vocês podem consultar na internet, que é muito legal o experimento. Essa série é baseada em cima disso. Você entra numa caixa e aí você abre portas. E aí você sai em várias realidades, em várias dimensões. Isso é claro que isso aí é uma simbologia dentro do filme. Mas o que eu achei legal? Pra você abrir a porta, assim, eu quero voltar pro meu mundo. Porque você saiu do seu mundo, você quer voltar pro seu mundo. Só que quando você abre a porta, você vê lá um mundo caótico, aí você fecha a porta, você abre outra porta, você vê um mundo pegando fogo. E os caras não sabem como voltar pro mundo. Aí um cara fala assim, amigo, você precisa ter pelo menos, um cara que conseguiu chegar, 5 segundos de não pensar nada. Se você pensar alguma coisa, você vai criar. Se você, mas eu não tô pensando em coisa boa, mas essa coisa boa vem, às vezes, por exemplo, na família, uma coisa boa é você ficar doente porque você se aproxima da família. Então, quando você abre a porta lá, tá todo mundo doente. Então, você tem que silenciar a mente para você criar a sua realidade. Assista. É sensacional e tem tudo a ver com a meditação, com o que a gente faz no dia a dia. Tava pensando aqui, e como que... E a hora que você chega pra pessoa, grava o áudio, você falou que entrega o áudio, como que a pessoa reage a isso? Normalmente elas reagem bem. Né? Porque assim, eu não conheço o Anderson. Conheci ele tem uns 5 dias. Eu fiz uma leitura que fez sentido pra ele. Né? Então assim, como é que eu ainda brinco com o pessoal assim, os caras que me guiam são muito bons. Os caras que me guiam são muito bons, porque eu trago informação para as pessoas. Eu sou um mero canal, não sou eu que traz, eu só sou um canal. Quem traz para mim é o Criador, né? Então assim, eu ajudei você em algum aspecto da sua vida. Normalmente a pessoa fala assim, puta, muito obrigado, André. Eu falo, cara, agradece o Criador, eu fui só um canal, o mérito não é meu, tá? Então eu atendi, um pouquinho antes de fazer a leitura do Anderson, eu fiz uma leitura de uma moça, que ela também entrou em contato por um anúncio que eu fiz. Ela pediu a leitura dela, eu passei, e na reescrita desse registro dela, falou-se sobre uma conexão maior com os animais, com a natureza, e que iriam entrar em equilíbrio o chakra do terceiro olho, o laríngeo e o cardíaco, para que nessa junção desses 3 ela possa se expressar com mais calma, tranquilidade e assertividade. Mandei pra moça. Ela me responde dizendo que ela tem autismo, TDAH, e que a comunicação é um negócio que pega pra ela. Uia. Isso eu não sabia disso. Eu não menor ideia. Foi uma troca de 5 mensagens ali, fechamos a leitura, eu fiz a leitura, mandei pra ela e veio o retorno.
Cara, mas eu acredito muito numa coisa também que é a sincronicidade da vida da gente, sabe? Cara? As coisas não acontecem por acaso, cara. Ninguém se cruza por acaso, cara. De maneira alguma. Então, assim, eu cheguei com você, nós chegamos junto aqui, cara, sempre tem uma sincronicidade, talvez de vida passada, não sei. Mas as coisas vão se ajustando. Eu acho que eu penso muito nisso, não tem nada por acaso. As pessoas que se apresentam para a nossa vida é porque elas precisariam se apresentar de alguma forma, seja positivo, seja negativo, é alguma forma para o seu próprio crescimento. E se a gente tem essa visão de que, peraí, se a pessoa se aproximou, qual é o motivo, né? O que eu preciso aprender com isso? Pro lado negativo, pro lado positivo. Aí as coisas começam a mudar, né? Mas essa conexão, eu acho que falta muito essa conexão. Então, lá no registro acástico, você estava falando sobre o livro que foi queimado, né? Sobre o livro que foi queimado, que a informação ela não desaparece. No registro acástico nós temos as informações de tudo o que você possa imaginar. Um grão de areia até a gente. Essa mesa aqui tem registro acástico. Nada se perde. Nada se perde. Essa madeira aqui ela tem uma história. Né? Tá registrado lá. Ela foi uma árvore um dia. Como que ela não tem uma história? Né? Eu costumo sempre falar assim para as pessoas. Você tem um hábito de agradecer a refeição que você faz? Você para antes de você almoçar, aquele prato de comida cheio ali, você fala assim, obrigado por isso daqui. Normalmente, manda bala. Né? Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Quando eu estou agradecendo essa câmera que está filmando a gente, eu estou agradecendo o cara que criou ela, o cara que desenvolveu, as pessoas que pintaram cada peça que foi extraída, cada peça que foi montada. Tudo que foi relacionado a isso. Toda essa cadeia de produção que permitiu que essa câmera estivesse hoje aqui filmando a gente. A gente não para pra pensar nisso. A gente não para pra pensar nisso. Nessa mesa, cara, quem foi a pessoa que plantou a semente da árvore que isso daqui se transformou nessa mesa? O solo, a semente, as pessoas. Né? Toda a mãe natureza que conspirou a favor de que essa árvore crescesse e ela pudesse chegar até essa mesa aqui hoje para nós. Quem derrubou ela? Sim, né? Até a pessoa que derrubou ela tal. E aí, da mesma maneira, você vira e fala assim, tal, da hora que eu olho e falo assim, essa de mesa. Sempre um lado negativo. Né? Quando eu falo uma palavra negativa para essa mesa, você percebe a quantidade de pessoas que eu também estou, negativo, digamos assim, amaldiçoando? Sim. Maledizendo? Faz sentido. Faz muito sentido. Então aí eu tinha até brincado contigo, né, cara? Eu tinha até feito uma piada. Todas as pessoas podem acessar um registro acástico. Todas as pessoas podem fazer um Theta Healing, ser um terapeuta Theta Healer. Mas tem gente que prefere uma CLT do que abrir o próprio negócio. São escolhas, né? São escolhas, faz parte. Né? Tá tudo certo, né? Existe uma lei universal que diz da unicidade, né? Nós somos únicos. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um vem fazer alguma coisa. Ninguém vai ser igual a mim e eu não vou ser igual a ninguém. Nós podemos ser semelhantes, mas nunca iguais. Né? Então, a conexão tá aí para todo mundo. Todas as pessoas podem fazer o que eu e outras inúmeras pessoas fazem. Né? Basta querer parar, respirar, entender o que está acontecendo na vida, né? E seguir por um outro caminho. Se você pegar nos tempos antigos de rei, essas coisas, tinha lá o rei que era obrigado a comandar um vilarejo, um império lá, mas tinha o cara que era do Theta Healing, que era um mago, que ele ia consultar lá o cara, porque eu não tenho como conectar, mas viu, o que vai acontecer se eu fizer isso? O cara falou, peraí, não faça isso que vai dar merda. Ou faça assim, cansado. Então tá bom, beleza. Né? E você imagina esse cara, porque se ele fala que faça isso que vai dar certo e dá merda, ele morre. Ele morre, tá fodido. Lá literalmente tá morto, né? Tá morto. Né? Mas hoje ainda tem isso. Sim, né? Só tem outra personificação. Existe a figura, né? Uma figura, vamos dizer assim, eu não sei se poderia falar do mago, mas existe uma figura, uma metáfora, né? Dentro de cada religião. Cada religião tem o seu padre, tem o pastor, que são as pessoas que são referências. Né? Dentro de uma religião X, você vai perguntar pro pastor ou ao padre o que você faz, deve fazer, e assim vai. Por quê? Porque não é todo mundo que vai se conectar. Sim. Né? Ou que vai ter tempo, ou que quer. Ou que acredita, né? Ou que acredita naquilo que está sendo trazido para você. Não, gente, isso daqui... Eu participo de um grupo com as pessoas que fazem o curso na mesma instituição que eu fiz lá em Campinas. A gente tem um grupo ali no WhatsApp. E eu falo assim, cara, quando eu tô lá atendendo alguém e... Não vou dizer para você assim que eu tenho uma certa dificuldade, né? Mas sabe quando você tem alguma coisa ali que você percebe que a pessoa não tá querendo soltar?
né? Eu peço ajuda. Eu vou lá pro Criador, tem algum espírito amigo que possa me auxiliar nesse momento? Se tiver, por favor, me mostra. Sempre vem. Aí esse espírito olha pra essa pessoa, dá uma analisada e fala, pergunta tal coisa. Aí você vai comendo pelas beiradas, cara. Você chega onde você precisa chegar. Que a ideia é ajudar, né? E de uma maneira extremamente amorosa, extremamente tranquila, né? Eu atendi uma amiga, né? Que ela acabou virando uma amiga minha. E o problema dela era relacionamento, né? E ela trazia sempre queixas de um casamento que ela teve que foi extremamente pesado para ela. Aí na última sessão que a gente fez, eu chamei um garotinho que me auxilia. O nome do menino é Pedrinho. Chamei o Pedrinho e falei, Pedrinho, você pode ajudar essa tia? Aí ele parou assim, olhou pra ela, tal, cruzou os bracinhos assim, começou a jogar as perninhas pra trás. Ele é um espírito. Ele é um espírito. Ele olhou assim, olhou pra mim e falou, tio, pergunta pra essa tia sobre o baile de formatura dela. Falei, tá bom. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pediu ajuda. Falei, viu, baile de formatura lá foi horrível. Falei, por quê? Por conta disso. Aí a gente foi entender que as dores dela não estavam naquele casamento, vieram antes. Ela mesma falando nas palavras dela, eu já cheguei bagunçada no casamento. E aí conseguiu acertar. E aí conseguimos ajustar, mas foi com a ajuda de um... E como é que você faz isso, André? Peço. Ai, mas eu não... Você experimentou pedir? Não. Então, como é que faz? Eu quero me conectar com o meu guia. Pergunta se você tem um guia que esteja disposto a conversar com você. E sempre tem, né? Sempre tem. E as pessoas nunca perguntam. Agora, é um negócio interessante, cara. Mas isso não é perigoso, cara? Não é perigoso, por exemplo, assim, vamos falar de aprendiz e feiticeiro, né? Usando uma metáfora aqui. Porque pode se apresentar um cara pra você tudo de branco, bonito, lindo, maravilhoso, falar que seu guia é um cara que tá com quando chifrinho. Eu tô no 7º plano, isso não acontece. Não tô dizendo de ti. Mas tô dizendo assim, um cara que não tem conhecimento. Sim. Pode aparecer um cara lá que tudo do bem e tal, só que o cara não é nada do bem. E a gente não consegue identificar, porque a gente não tá envolvido. Eu tô falando, inclusive, por mim. E aí, cara, não é arriscado? Então, aí você tem que ver que isso parte também do livre-arbítrio de uma pessoa, porque se ela tem essa mediunidade e ela não trabalha, ela tá à mercê. Né? Aí o risco é grande. Aí o risco é grande, né? Então, normalmente essas pessoas, ela tem um certo... Tem que estudar um pouquinho, né? Eu gosto de pensar que essas pessoas têm um certo discernimento de falar, cara, eu preciso dar uma olhada com isso daqui, vou procurar um centro espírita. Eu vou procurar um centro de Umbanda pra que eu possa desenvolver isso daqui, porque... Deve ter, mas deve não ter também, né? Deve Sim, né? Porque como a gente tem os dois lados nesse plano, né? A gente tem o lado bom e o lado ruim. Vai ter gente que vai trabalhar para prejudicar os outros, né? Sempre tem, né? Eu já peguei uma leitura minha onde eu prejudiquei um monte de gente por conta disso, né? Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque eu fiz uma leitura pra mim e me veio uma coisa assim, né? Em uma idade um pouco mais medieval. Não, leitura sua mesmo? Minha mesmo. Em uma idade mais... entendi, desculpa. Uma leitura sua que prejudicou a pessoa. Sim. Entendi que é de alguém. Não. Eu fiz uma... haviam dito que minha esposa naquela vida tinha sido assassinada. E eu fiquei muito puto com o negócio. Tinha assim, pra mim era nítido, assim, era como se fosse uma redoma de um castelinho, né? Uma torre de um castelo. Eu entrei por uma porta e desci escadas, cara. Um lugar escuro pra caramba. Lá eu fiz alguma coisa extremamente pesada. E a hora que eu volto, eu encontro uma mulher viva, que é um mentido pra mim. Mas ali eu já tinha feito coisas e eu prejudiquei uma pancada de pessoas que eu achava que tinham matado aquela mulher. Né? Nossa. Então, assim, fui enganado e fiz um monte de coisa ruim. Mas virou pra você também, né? Porque sim, claro, né? Aí em outras encarnações aquilo veio ressoando e tal, né? E a gente vai acertando até hoje, né? Então, tem uma amiga minha que ela fala assim, você sabe que você já foi bruxão, né? E não foi dos bons, né? Eu falei, O Hélio falou pra nós semana passada, lembra o Hélio? O Hélio. Você não é flor que se cheira. Não, falou pra você, falou que eu não sou flor que se cheira. Esse Hélio também, né? Falou pra nós, né? Mais você, porque você tem mais pesado que ele falou. Eu atendi uma... Ele tava com a aura 0 cena, né? Ficou até o final, né? Eu tô indo com essa aura 0. Tô indo embora, ele perguntava pro Hélio, mas fala pra mim aí. Você tá preocupado com isso, né? Eu falei assim, você vê as auras da pessoa, ele falou, veja, a sua tá assim. Eu falei, porra, meu. Na cara dura assim, perguntou, né? Eu nem vou perguntar. Fiquei pianinho aqui, eu falei, não. Vê a dele pra mim. Não. A cinza dele.
Ah, é, né? Olha lá, quer empurrar pra mim. Ô, André, Oi. existe muito preconceito, cara, com essa terapia holística? Você sente isso, você percebe isso hoje? Eu não acho que seja preconceito, eu acho que seja medo, sabe? Eu, assim, às vezes eu fico meio pensando assim, se eu não assusto pessoas pelas coisas que chegam até mim. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre tive uma certa bronca comigo mesmo de sentir a energia das pessoas, né? Então, de me encontrar com alguém e falar, Você já percebia na hora? na hora. Isso sempre foi assim? Sempre foi assim. Demorei pra conseguir entender o que era aquilo. Mas sabe aquela história do meu santo não bate com o seu? Sim. Pra mim isso é muito nítido, né? E às vezes eu falo algumas coisas pras pessoas e às vezes as pessoas ficam com o pé atrás assim, meio de quem, mas como é que você sabe disso? E eu não sei, só simplesmente sei. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. Pum, vem. Parece. Mas você chega a falar sem a pessoa. Quando a pessoa pediu pra você uma informação, Sim. você falou e ela fica, mesmo assim, ela fica assustada. Ela fica assustada. Eu não saio falando pra todo mundo que viu. Ô, você Né? tá com a hora cinza. Né? Agora, você Vamos- perguntou. né? Vou chegar pra alguém na rua e falar assim, sua hora tá cinza, vamos fazer um tratamento? Não. Não dá, né? Não dá. Né, eu faço a minha parte, que é divulgar o meu trabalho, e pessoas procuram, né? Mas eu já tive algumas coisas assim, que quando a pessoa permite, né, vem coisas que a pessoa fala, mas eu falei isso pra ninguém, Uhum. tá bom, mas é alguma coisa que você precisa resolver. Eu Aí quer resolver comigo ou resolver com outra pessoa, penso- mas você precisa resolver. Eu penso assim, André, eu penso baseado em mim. Tem uma época na minha vida que eu achei isso muito legal, Uhum. mas falei, cara, será? Não do seu caso, mas fora da matéria, vamos dizer assim. Uhum. Tudo que era fora da matéria, eu falei, puta, isso é muito legal, eu acho que faz muito mais sentido, mas será? Aí você fica, vamos testar, ai, medo, aí vem medo. Sim, Então, né? Depois você começa a entrar mais no conhecimento, começa a ler mais, começa a perceber mais, aí você fala, pô, não. Mas isso é entre você. Acho que tem um abismo, né, grande ali. Porque o conhecimento, cara, pô, você tem que ler muita coisa, cara. Mas é Você isso, não tem Anderson. tempo pra isso. Né? É justamente isso, né? O desconhecido assusta. Sim, Né? né? O Desconhecido. oculto, isso é o O oculto pra oculto, quem não então. conhece. Mas aquilo lá, né? Você é um ser humano, você tá crescendo, você tá conhecendo as coisas. A hora que chega um negócio, fala, não vou. Não, deixa quieto esse negócio aí. Não Não é mexer pra com isso aí, mim. não, Né? isso, Não mexer com não isso, vou olhar não. pra isso agora. Ó, eu Isso é tenho que macumba, trabalhar. isso é macumba. Eu tenho que É engraçado trabalhar, que as deixa pessoas eu. acreditam em macumba, mas não acreditam na parte boa, né? Só acreditam na macumba, na parte ruim. Na parte ruim. Mas na verdade, cara, se você for não parar vem. pra pensar, quando você deseja algo não muito elevado pra alguém, é uma macumba. Né? É verdade. Se você for levar por esse lado da palavra, né, nessa conotação, É que é o pensamento símbolo, cria, né? sim, o pensamento cria, né? É que é o símbolo atrelado àquilo ali. Mas assim, toda vez que você olha pra uma pessoa e fala, pô, não gosto dessa pessoa, na verdade você não tá desejando bem. Uhum. Mas você só não tá ligando o significado ao símbolo, Sim. né? Uhum. Bem isso. Mas Mas você conhece a real intenção da macumba? Acho que não. Na época da escravidão, fugiam escravos das senzalas, né? E eles ficavam nos quilombos. Nesse trajeto de senzala até algum lugar, o cara ficava escondido no meio do mato porque tinha gente procurando. Uhum. Os amigos desses escravos faziam pratos com bebida, com comida, para alimentar esses escravos que fugiam. E colocavam nas encruzilhadas, que era para ficar fácil para o cara ver que ali tinha um alimento para ele poder se alimentar, ter força e ir até o quilombo. E para que as pessoas não comessem aquela comida que era destinada para eles, começaram a falar que isso daqui foi feito para maldade. Isso daqui foi feito para prejudicar alguém. Ninguém pegava daí. Ninguém pegava. Isso é a ideia. Mas virou. Virou uma coisa, né, de... Uma prática. Uma prática, né? Virou uma prática e para todo mundo que você fala macumba, você vê coisa na inglês, fala, né? Aí tem coisa ruim. Nem sempre é ruim. Uhum. Né? O que vai é a intenção. Interessante. Isso que eu ia falar, a intenção. A intenção. Para você fazer o bem, para você fazer o mal, a mesma energia é necessária. A intenção. Né? É só André, discernir. vamos lá. Agora eu vou fazer a vez do advogado do diabo. Faça. Eu fiz com você vamos supor que eu tenha feito com você uma pesquisa no meu arquivos acásticos. Uhum. Você trouxe para mim uma informação da primeira vida, da minha origem estelar. Uhum. Então, toda a informação que você contou aí. Aí depois eu vou morar em outra cidade e quero consultar de novo. Uhum.
Se eu for consultar de novo, vai vir a mesma informação com outro terapeuta? Não sei dizer pra você. Eu vou ser bem sério pra ti, eu não sei dizer pra você, tá? O que aconteceria? Já aconteceu de você atender alguém que já fez e, não sei, já teve essa informação? Já. Eu já atendi uma moça, não foi através do registro acástico, tá? Eu atendi uma moça uma vez, onde a gente estava fazendo ali o trabalho, tal, estava mexendo ali com umas energias dela, ajustando, cortando uns medos dela, e eu a vi, cara, num vestido verde, cabelo bem esvoaçado, assim, bem vermelho, né? E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, tá me vindo aqui uma imagem de você assim, assim, assado. Ela falou assim, você já é a terceira pessoa que fala dessa imagem pra mim. Eu penso que se... Então isso está no seu campo. Então né? se tá no campo, não tem como, né? Eu tô lendo o seu campo. Então, provavelmente, se vier um outro terapeuta e olhar pro teu campo, ele vai enxergar... É a mesma coisa. Pode até não ser nas mesmas palavras que eu tô fazendo, mas vai ser no mesmo contexto. A informação pode ser interpretada diferente, sim, né? Porque tem a questão da interpretação. Da interpretação, né? Não sei se é interpretação a palavra, mas tem a questão do... vamos dizer, passa pela sua experiência, pelo seu campo energético, que é diferente do campo energético de qualquer outra pessoa. Acho que então, não tem campo igual. Isso é uma coisa interessante. O primeiro contato que eu tive com esse menino que me ajuda, o Pedrinho, eu estava na casa de umas pessoas e tinha uma criança que estava com disenteria, ela estava com ânsia com vômito e tal. Ela não estava legal. A menina tinha seus, acho que 8, 10 anos. Aí eu fui até o banheiro, né, fechei um lavabinho lá, fechei lá, me conectei com o criador e falei, posso conversar com o Pedrinho? Aí aparece o moleque lá, todo serelepe. Aí eu falei, cara, você pode ajudar a Juju? Aí ele falou assim, peraí tio, deixa eu ver o que essa menina tem. Aí ele olhou pra ela e falou assim, ó, pede pro pai de lá de cima trazer o amor incondicional dele na forma de uma bala de anis. Pra mim vem muito de Super Gêmeos ativar, manja. Né? Me transforma na forma de um balde d'água, né? E aí, cara, veio assim, ó, eu pensei, criança com bala de anis, cara, né? Difícil ver criança gostar de bala de anis, né? Mas é ruim pra caramba, né? Ruim. O menino pegou essa bala, botou assim na altura assim aqui do esôfago da menina e foi passando ali uma energia azul, né? No espaço dela e tal. Você vendo tudo? Eu vendo tudo ali. Terminou o negócio. Ele falou assim, agora pede uma maçã do amor. Aí fiz o comando, pedi pro criador trazer a maçã do amor, ele cortou metade, entregou metade pra menina, ele comeu a outra metade, me agradeceu e zarpou. Cara, essa menina deitou 2 horas da tarde, ela foi acordar 6 horas da manhã do dia seguinte. O pai dela tocando bateria na sala e a menina apagada no sofá. Cara, eu por curiosidade, eu peguei o celular, joguei no Google e coloquei na propriedade terapêutica do anis. Aí eu comecei a dar uma olhada nas coisas que tinham lá e olhei pra mãe da menina e falei, viu, com que ela tava? Né? Ela falou assim, ela foi diagnosticada com gastroenterite. O anis combate a gastroenterite. E eu não tinha essa informação. Eu não sabia disso. Entendi o que você falou. Aí eu procurei maçã, né? A maçã, ela é antibacteriana, né? E ajuda o estômago a não botar pra fora, né? Ajuda a parar a diarreia. Como o tratamento é feito no nível energético, então se usa a maçã no nível energético e a bala de anis no nível energético. Né? E ali funcionou, a menina acordou no dia seguinte. Ou seja, zerada. O que você quer dizer com isso, se me permite tentar interpretar o que você quis dizer, claro. É que, independente do seu conhecimento, a informação pode vir. Sim, a informação pode vir. Mas eu pedi. Né? Eu pedi para que alguém me auxiliasse. Sim, né? Sim, entendeu. Então a gente tem que também falar, tá, eu não sei. Vou perguntar para quem sabe. E seus guias estão. Você está com você o tempo todo, nesse momento aqui? Sim. Você vê eles também? Não? Eu costumo ouvir. Eu costumo ouvir, né? Eu só vejo quando eu me conecto. Aí eu vou lá, sento com a turma, o Pedrinho converso. também, só o que chama. Só a hora que eu chamo. A hora que ele pede, né? A hora que ele pede. Agora eu peço, ele vem, né? Eu peço, ele vem. E você conhecia ele? Como é que foi o Pedrinho apareceu? Cara, o Pedrinho apareceu da seguinte maneira. A minha ex-namorada estava tava acompanhando um pai de santo num trabalho para uma amiga dela. A amiga dela estava passando um perrengue, estava passando uma fase bem pesada. E ela pediu ajuda para esse cara veio de Sorocaba na casa dela para ajudar. E nesse trabalho desse pai de santo, ele incorporou o Pedrinho. E aí ele fez o trabalho que ele tinha que fazer pra essa moça, virou pra minha ex-namorada e falou assim pra ela, viu? Fale pra aquele seu namorado barbudo lá, que as coisas na vida dele vão começar a dar certo, mas ele tem que ter paciência. Ele quer controlar todas as coisas que acontecem ao lado dele, não é assim que funciona. Beleza, né? Recebi a mensagem e tal.
E aí, quando tive essa oportunidade de ajudar essa menina, né, eu pensei comigo, falei assim, será que eu não posso chamar esse moleque, já que ele passou uma mensagem pra mim? Eu falei, perguntei, posso conversar com o Pedrinho? Parece o moleque. A partir dali, Você começou virou, a cara, solicitar ajuda. Auxiliar. virou um auxiliar ali sensacional, cara. Sensacional. Né? É muito da hora, né? E eu tenho uma coisa assim, cara, que até você tava falando, né, sobre você falou sobre 5 sentidos logo no começo da nossa conversa, né? Que a gente tem o sexto, que é a nossa intuição, né? Então, às vezes, a gente... Que não é divulgado. Né? Que não é divulgado, né? Ou a gente não dá muita moral pra isso. Mas eu gosto de pensar naquela coisa assim, a hora que você tá saindo de casa, você fala, puta, o celular. Alguém te falou isso. Né? Aí você fala, lembrei. Será que você lembrou? Ou alguém deu um toque Ou pra alguém você. deu um toquinho pra você. Né? E a gente, nesse nosso ego, né? Que você falou, ego, lembrei. Será que você lembrou ou você foi? Ou você foi lembrado? O pessoal fala que parece que a informação vem, se não me engano, 1 ou 2 segundos antes de acontecer. Uhum. Por exemplo, até um acidente. Muitas vezes você não sabe por que você freou, você parou antes de acontecer. Porque o cara falou, opa, para! Para, né? Ou freia, ou sei lá, vira pra lá, vira Uhum. pra cá. Isso acontece muito, né? Dá essa informação, vem. Só que a gente precisa entender que a intuição é um aliado fortíssimo. Fortíssimo, né? Fortíssimo, Sim. que é o que a meditação nos traz, né? Quando você está Uhum. meditando, você vem com a intuição, né? Bom, me fala um pouquinho aí onde que o pessoal encontra você, para quiser fazer buscar os porque registros acásticos. O pessoal pode entrar em contato com você para Eu tenho um Instagram, ver isso daí. eu tenho um Instagram que é o Leitura Kármica, com C, não é com K, tá? É Leitura Kármica. Você pode me procurar lá para ver alguma coisa em relação a registro acástico. E eu tenho o meu particular, né? Meu apelido é Tuco, né? Então eu tenho um particular que é Eu Sou o Tuco, Ah, tá. que é o outro arroba que eu tenho lá. Lá também o pessoal te acha. Lá também acha ali, né? Ali Aí já- o agendamento é feito, pode fazer pelo direct do Instagram. pelo direct no Instagram ou através do WhatsApp e tal. Você Né? pode fazer online ou presencial. Online ou O presencial. presencial seria onde? Na casa da pessoa? Não, o presencial eu tenho um espaço na minha casa Ah, onde você eu tem atendo as espaço. pessoas em casa. Vai lá. Vão lá e eu faço a terapia lá. Né? Ó, Legal. E você mora em Salto. Eu moro em Salto, Mora em moro aqui em Salto. Cara, ó, muito prazer. Já estamos com o tempo aqui estourado já. Ah, mas o assunto é bom, né? Cara, precisamos rever isso aí, cara. A gente precisa colocar mais 1 hora, viu? Falar com o nosso diretor lá, colocar mais Nosso 1 hora. diretor artístico. Diretor artístico e mais 1 hora, porque 1 horinha. Uma que não tá dando 1 hora, né? Sempre passa um pouquinho. Você passou É que os assuntos são muito legais, né, cara? Eu Não. ficaria conversando isso aqui o dia todo. Ah, dava O dia todo. Mas foi muito esclarecedor, pelo menos pra mim, pra mim na também. questão do campo acástico, no registro acástico. Quem tiver interesse de saber vidas passadas e como Uhum. isso pode resolver. Porque assim, eu acho que uma coisa é por que eu quero saber da minha vida passada? Uhum. Porque eu quero mudar alguma coisa aqui agora. Sim. Acho que deve ser esse o objetivo, né? Uhum. Só por saber, acho que não faz nenhum sentido. Então, quando você conhece o que aconteceu, você pode mudar o presente e o futuro, inclusive. Né? Sim. Né? Então é muito legal. E também a terapia Theta Healing. Teta Healing. Tá healing. Theta Healing. É isso aí. Obrigado, André. Eu que agradeço a Foi oportunidade. muito esclarecedor. Adorei o papo aqui. E nós realmente, vamos voltar mais vezes falando de outros temas aí. Outros Vou te chamar, temas. cara. Valeu, gente. Ó, Obrigado. pelo amor de Deus, gente, segue a gente aí, cara. Pô, segue, dá uma moralzinha pra nós, segue a gente. A gente traz pra você toda semana, né? Pra vocês toda semana aqui um assunto novo, totalmente gratuito. Pô, segue, curte. E se não curtir também não tem problema, mas coloca qualquer coisa lá. E compartilha com os amigos, ajuda nós a crescer o Compartilhe. canal aí, pra nós trazer bastante informação pra A você. gente aceita opiniões também, né? Aceitando opinião. Pode escrever lá, fala alguma coisa aí, ou fala menos aí e tal. É isso mesmo. Tá Lembrando- falando demais. Lembrando que a gente aqui, nesse canal, a gente não fala de um assunto específico, tá? A gente fala de tudo, tá? Tudo que envolve, inclusive, o comportamento humano, que essa é a nossa... O Nossa canal ideia. é justamente para isso, para falar sobre terapias, sobre comportamento, sobre melhoria de vida e também dá uma olhada lá no Elevate. O Dr. Henrique tem um conteúdo muito bom. E todos os convidados nós trazemos aqui sempre com a intenção de que alguma mensagem que é passada aqui possa te ajudar de alguma forma ou de outra. Pode dar um Muito estalo obrigado lá, né? pela sua presença. Terça-feira, na próxima terça, tem outro Pod Freud. Pode, Freud? Eu acho que pode. Pode, André? Pode, Freud? Com certeza. Então tá bom. Tamo junto. É isso aí, Obrigado, gente. valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.